Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que alegria estar com você em mais um programa Som do Monte. Um programa onde você cresce na espiritualidade. Esse aqui é um programa para você cuidar da sua alma. Sabe, no mundo de hoje as pessoas estão muito preocupadas em somente crescer financeiramente, crescer profissionalmente, mas poucas pessoas estão querendo crescer na alma, crescer no espírito. Nós vamos ficar juntos hoje 45 minutos e eu tenho certeza que quando terminar o programa, você terá uma sensação. Alimentei minha alma. Cresci espiritualmente. Gente, como é importante. E para crescer espiritualmente é preciso a meditação. Os santos indicavam leituras de bons livros, então para crescer espiritualmente eu preciso ler bons livros. Lendo bons livros a gente vai crescendo. E como é importante ler a vida dos santos. Ler a vida dos santos. A vida dos santos tem tanto a nos ensinar. A vida dos santos tem tanto a nos trazer. Tá bom? Então seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, toda quarta-feira às 22 horas na TV Canção Nova. Depois esse programa também é colocado no meu canal do YouTube para você assistir a hora que você quiser, tá certo? E ainda também na TV Canção Nova tem reprise. Então talvez você esteja me assistindo na reprise, que é à tarde, né? Então seja bem-vindo. Já vai pegando o seu livro, a gente usa sempre neste programa 3 livros de José Maria Escrivá, um santo da igreja. Nós usamos o Sulco, né, que é esse amarelinho, então Caminho, Sulco e Forja. É só você entrar na loja Canção Nova e adquirir os 3 livros, tá bom? Loja Canção Nova ou loja Mensageiros. Pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros, você adquire estas preciosidades, tá bom? Meus queridos, nós hoje vamos começar com o livro Sulco e eu vou entrar num capítulo novo hoje. E o capítulo é muito importante. Toda a temática vai ser sobre sofrimento. Então a gente vai aprender muita coisa. A gente vai meditar muita coisa importante. Sofrimento. Quem não sofre, né, minha gente? Quem aí não tem sofrimento? Todo mundo tem sofrimento. Agora, poucos, eu posso até dizer, todos têm sofrimentos, mas poucos sabem sofrer. Então eu tenho certeza que José Maria Escrivá vai agora nos ensinar a melhor sofrer, a tirar frutos do sofrimento, tá bom? Vamos lá. Eu estou na página 93, no parágrafo 233. Página 93, parágrafo 233. Comentavas-me que há cenas da vida de Jesus que te comovem mais. Quando se põe em contato com os homens em carne viva, quando leva a paz e a saúde aos que têm a alma e o corpo despedaçados pela dor, entusiasmaste, insistias, ao vê-lo curar a lepra, devolver a vista, sarar o paralítico da piscina, o pobre de quem ninguém se lembra. Tu o contemplas nesses momentos tão profundamente humano, tão ao teu alcance. Pois olha, Jesus continua a ser o mesmo de então. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê um Jesus humano. A gente vê um Jesus humano. Um Jesus que se aproximava da nossa dor. E é bonito a gente olhar Jesus. Um Jesus que se aproximava da nossa dor. Talvez esse já seja um grande ensinamento para você. Jesus nunca foi aquele que se afastou da nossa dor. Então, quando a gente viu Jesus vindo ao mundo, o que ele fez? Curou os doentes, expulsou os demônios, levantou os paralíticos, curou os cegos, trouxe palavras de vida para as pessoas. Amado irmão e amada irmã, Jesus, sendo homem, se aproximou da nossa humanidade.
viu o nosso sofrimento e por isso veio ao nosso encontro. Se nós formos ler a história de Moisés, a gente vai ver que Deus se aproxima de Moisés falando o que para Moisés? Moisés, eu ouvi o sofrimento do teu povo, do meu povo. E por isso eu estou vindo resolver, eu estou vindo libertar. Jesus é o novo Moisés, que ouviu o sofrimento do seu povo e veio ao encontro do nosso sofrimento. Então, isso é muito importante você entender. Jesus veio ao encontro do teu sofrimento. Jesus não é aquele que vê você sofrendo e não está nem aí. Jesus não é esse. Que vê você sofrendo e não está nem aí. Nós somos assim, né? Muitas vezes. Nós vemos o outro sofrer e muitas vezes a gente não está nem aí. Quantas vezes a gente viu alguém sofrer, mas não demos atenção? Quantas vezes a gente viu alguém sofrer e não fizemos nada? Jesus não é assim. Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus é aquele que te ajuda na hora do sofrimento. 2, 3, 4. Pediste ao Senhor que te deixasse sofrer um pouco por ele. Mas depois, quando chega o padecimento em forma tão humana, tão normal, dificuldades e problemas familiares, ou essas 1001 insignificâncias da vida diária, custa-te trabalho ver Cristo por trás disso. José Maria Escrivá está dizendo assim, olha, teve um dia que você pediu para Deus que você queria sofrer por Ele. Então, às vezes a gente canta, só por ti, Jesus, eu quero me consumir. Às vezes a gente canta, às vezes a gente reza, eu quero sofrer por ti, Senhor. Eu quero dar a minha vida por ti. Não é isso que a gente fala muitas vezes? Eu quero dar a minha vida por ti. Igual Pedro, o apóstolo, eu quero dar minha vida por ti. Só que quando chega essa dor, quando chega o sofrimento, parece que a gente esquece. Aí José Maria Escrivá está dizendo assim, quando chega a hora da dor, quando chega a hora do sofrimento, você tem dificuldade de entender que Cristo está por trás disso. Ou seja, muitas vezes eu peço, muitas vezes eu falo, Jesus, eu quero te amar na hora da dor, Jesus, eu quero te amar na hora do sofrimento, Jesus, eu quero dar a minha vida por ti, Jesus, eu quero me consumir por ti, Jesus, eu quero sofrer por ti, e quando o sofrimento chega, a gente reclama. A gente não consegue ver Deus atrás disso. A gente não consegue reconhecer Deus no sofrimento. Como aqueles discípulos de Emaús, muitas vezes somos nós. Os discípulos de Emaús falaram, eles não conseguiam ver Deus naquele sofrimento. Eles não conseguiam ver Deus na dor, eles não conseguiam ver Deus na cruz. Se nós quisermos encontrar Jesus, se nós quisermos encontrar Jesus, nós vamos ter que entender que nós vamos precisar passar pelo sofrimento. Nós vamos precisar passar pelo sofrimento. Abre com docilidade as tuas mãos a esses pregos e a tua dor se converterá em alegria. Então, muitas vezes a gente não quer ser pregado na cruz. E a gente tem que entender que a gente precisa ser pregado na cruz. Irmão, irmã, acorda para essa realidade. Você também precisa ser crucificado. E aqui vai ao contrário do Cristo que o mundo quer. Porque qual é o Cristo que o mundo quer? O mundo quer aquele Cristo paz e amor. O mundo quer aquele Cristo da prosperidade. O mundo quer aquele Cristo que faz milagres. O mundo quer aquele Cristo que não me exige nada. O mundo quer aquele Cristo que eu não sofro nada.
Ei, esse não é o Jesus real. Esse não é o Jesus real. O Jesus real não é aquele que você fala assim, não, ele já morreu por mim, ele já deu a vida por mim, agora eu vou viver a vida boa. Então, para muita gente é tipo assim, ele se lascou para que eu me dê bem. Cristo já sofreu por mim, agora eu tenho que viver vida boa, vida cheia de dinheiro, vida saudável, vida sem problema nenhum, vida sem estresse, vida sem exigência. Agora eu tenho que fazer da minha vida o que eu quiser, agora eu tenho que viver na prosperidade. Não é esse o evangelho de Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abre com docilidade as tuas mãos a esses pregos, você precisa ser crucificado. Quem fala isso é Paulo. Nós seguimos a Cristo e Cristo crucificado. Paulo depois também vai dizer o seguinte, eu crucifiquei minha carne. Paulo chega a falar isso, eu crucifiquei minha carne, eu crucifiquei minhas vontades, eu crucifiquei os meus desejos. Ou seja, aquele que quer ser de Cristo precisa crucificar-se por amor a Cristo. A ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ao ponto de dizer como Paulo, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Para que em mim opere a morte e em vós a vida. Nós temos que trazer em nosso corpo, nós temos que trazer na nossa alma as marcas de Cristo, as marcas da dor, as marcas do sofrimento, as marcas da santidade. Sofrer por amor a Cristo. 2:3:5 Não te queixes se sofres. Não te queixes. Então, na hora do sofrimento, a nossa maior tentação é começar a se queixar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Deus não está vendo que eu preciso cuidar do meu filho, eu não posso ficar doente, agora como é que eu vou cuidar do meu filho, como é que eu vou cuidar do meu marido, como é que eu vou trabalhar? Não se queixe. Não se queixe na doença. Não se queixe no desemprego. Não se queixe quando você sofre com as calúnias das pessoas. Então as pessoas agora começaram a falar mal de você, começaram a criticar você, começaram a humilhar você, começaram a inventar mentira ao teu respeito. E aí você fica agitado e você começa a se queixar desse sofrimento. Não se queixe. Lembremos do que Jesus falou, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa. Então não tem que me queixar. Não se queixe. É claro, eu estou falando isso, mas não é fácil. A gente começa a se queixar. A gente começa a se queixar da vida. Só que se você não toma cuidado, a pessoa vai queixando-se de tudo. Ela se queixa do sol. Hoje está sol demais. Ela se queixa da chuva. Hoje está chovendo. Ela se queixa do frio. Ela se queixa de tudo. Cuidado. Lapida-se a pedra que se estima que tem valor. Lapida-se a pedra que se estima a que tem valor. Ou seja, uma pedra que tem valor, ela precisa ser lapidada. Uma flor que tem valor, ela precisa ser podada. A tua alma para Deus é tão valiosa. E porque ela é valiosa, ela precisa ser podada. E veja, para lapidar a pedra, não tem como lapidar sem trazer sofrimento àquela pedra. Não tem como purificar o ouro se não for no fogo. Não tem como podar uma árvore, uma flor, se não for através do sofrimento. Tem que ter cortes.
Então, mas por quê? Por que que você poda? Por que que você purifica? Por que que você lapida? Porque é valioso, e como é valioso, ela precisa ser lapidada, purificada. Sua alma é muito valiosa, sua alma é muito preciosa e você precisa passar pela lapidação. Você precisa passar pela purificação. Só que purificação dói. Purificação faz sofrer. E isso você precisa entender. Se você não quiser sofrer, então você não vai ser lapidado, entendeu? Então você não vai ser lapidado. É muito importante você aceitar. Estou vendo se eu acho uma palavra aqui. É muito importante você aceitar o sofrimento. Você aceitar a tribulação. Você aceitar que você é precioso e por ser precioso, você precisa ser lapidado. Amém? Então não fuja do sofrimento, não fuja. Eu não estou conseguindo achar a palavra aqui que eu queria mostrar para vocês. Não fuja do sofrimento, não fuja. Eu não consigo achar aqui. Ou melhor, deixa eu ver se não está aqui. Não fuja do sofrimento. Não consigo achar. Tem horas que vem as passagens, mas não consigo decorar onde está. Não fuja do sofrimento. Não fuja da dor. Tem aquela outra palavra, né, que eu sei de cor. Se você entrou para o caminho de Deus, prepara-te para a prova. Prepara-te para a prova. Porque assim como o ouro é experimentado no fogo, assim os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação, pelo caminho do sofrimento. Então por que você sofre? Porque tua alma é preciosa. Então, muita gente acha assim, porque estou sofrendo é porque eu não presto para nada. Porque eu estou sofrendo é que Deus não está me olhando. Porque eu estou sofrendo é porque Deus não me ama. Não, muito pelo contrário. Se você está sofrendo é porque você é alma valiosa. Você é tão precioso que precisa ser lapidado. Você é tão precioso que precisa ser purificado. Então não te queixe na hora do sofrimento, amém? Dói-te. Está doendo esse sofrimento? Eu sei que eu estou falando com muita gente aqui que está doendo o sofrimento. Está doendo? Deixa-te lapidar. Com agradecimento. Por quê? Porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar? Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Ou seja, deixa-te lapidar em agradecimento. Então, em vez de ficar se queixando, você agradece. Então, em vez de você ficar se queixando na hora do sofrimento, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. E aí você vai ganhar mérito. E aí você vai ganhar graça. Amém? Você está entendendo? Agradeça a Deus. Ou seja, nós não podemos ser aqueles que só agradecem a Deus quando tudo está bem. Não, quando tudo está bem, você agradece. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. E tudo está bem. Aí é fácil agradecer. Mas quando tudo ficar mal, você também agradece. Amém? Você também agradece dizendo obrigado, Senhor. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, eu te louvo. Gosto muito daquela música, mesmo na tempestade. Mesmo que se agite um mar, eu te louvo. E te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite um mar, eu te louvo. Ou seja, não é porque o mar se agitou que eu não vou te louvar, não é porque está tudo dando errado que eu não vou te louvar. Em qualquer situação, eu te louvo. Eu te louvo. E eu te louvo em verdade.
Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Ou seja, ninguém fica lapidando pedra velha. Ninguém fica lapidando pedra que não tem valor. Então, se você é lapidado, é porque você tem valor. Se você é lapidado, é porque você é importante. Se a gente for na palavra de Deus, se a gente for em... Vai lá, pega a sua Bíblia e vai em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Você está vendo? Aquela árvore que está dando fruto, ela é valiosa. Então, para que dê mais fruto, ela vai ser podada, porque ela é valiosa. Não se poda a árvore que não tem valor. A árvore que não tem valor, ninguém poda. Então, meu irmão e irmã, vamos aprender uma coisa. Se você está sofrendo, é porque a sua alma é muito preciosa. Se você está sendo purificado, é porque você é muito importante. E não o contrário. Amém? Eu vou dar um breve intervalo e a gente já vai retornar. O assunto tá bom demais. O assunto tá bom demais, não é verdade? Nós vamos continuar falando desse sofrimento aqui. Então convido você a não sair daí. É um rápido intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Som do Monte. Que alegria entrar na sua casa. Deus abençoe você. Estamos partilhando sobre sofrimento. Eu estou usando o livro Suco de José Maria Escrivá. Estamos no parágrafo 236. Os que fogem covardemente do sofrimento têm matéria de meditação ao verem o entusiasmo com que outras almas abraçam a dor. Tem gente que é covarde. José Maria Escrivá está dizendo algo muito importante. Na hora do sofrimento a gente não pode ser covarde. O que é covarde? Aquele que corre, aquele que tem medo, aquele que diz estou fora. E nós temos que estar dispostos a sofrer por Jesus. Nós temos que estar dispostos a sofrer. A gente não pode querer vida boa. Então, se a gente for lá na palavra de Deus, pega a sua Bíblia, vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque é grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Então Jesus está falando o quê? Na hora do sofrimento, alegrem-se. Na hora do sofrimento, alegre-se. A gente pode pegar outra passagem ainda aqui no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Feliz é de você que sofre, feliz é você que chora, porque você será consolado. Jesus nos ensinou o valor do sofrimento. Jesus sofreu, minha gente. Ninguém na face da terra sofreu mais que Cristo. Só para você entender. O que é que nos causa sofrimento? Uma das coisas que mais nos causa sofrimento são os nossos próprios pecados. Então, uma coisa má que eu falei, ela vai me trazer sofrimento. Porque agora vai vir uma confusão por causa do que eu falei, e essa confusão vai me trazer sofrimento. Então, se eu cometer o pecado do adultério, sou casado, cometo o pecado do adultério, esse pecado vai me trazer sofrimento.
Então, gente, a coisa que mais traz sofrimento para nós é pecado. Até mesmo a doença. A doença é a consequência do pecado. Então, por causa de um pecado, por causa de uma desgraça de pecado, veio a doença para este mundo e agora eu sofro isso. E por que você sofre? Não só pelos seus pecados, mas também pelo pecado dos outros. Então, às vezes, você sofre porque já tem os seus pecados, mas às vezes tem o pecado do seu filho. Então, além dos seus pecados, aos quais você já sofre, tem o pecado do seu filho. Seu filho está na droga. E porque teu filho está na droga, você está sofrendo demais. Então, de repente você ficou desempregado por uma injustiça no emprego. Então isso vai te fazer sofrer. Então veja, o pecado de alguém lá, a injustiça do outro faz você sofrer. Então são os seus pecados e o pecado dos outros. Agora, eu estou dizendo que Cristo foi aquele que mais sofreu. Por quê? Porque ele não sofreu o pecado de um só, ou de duas pessoas, ou de 3, ou de 30, ou de 50, ou de 200 pessoas. Quem de nós aguentaria o sofrimento, quem de nós aguentaria o peso do pecado de 200 pessoas? Quem de nós aqui aguentaria o peso de um pecado de 500 pessoas nas nossas costas? A gente não aguentaria esse peso. O sofrimento de 500 pessoas, o fardo de 500 pessoas, as consequências dos pecados de 500 pessoas. Então, Cristo, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último ser humano da face da terra. Ninguém sofreu mais que Cristo. Jesus era o único que não tem pecado nenhum. Então ele não sofreu pelos pecados dele, ele sofreu pelos nossos pecados. E quando eu falo nossos, é desde Adão e Eva até o último homem da face da terra. Então só no Brasil nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões. E aí você imagina o mundo inteiro quantos milhões e bilhões e trilhões de pessoas. Só que isso não é só nessa era, todas as eras. Quantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas já passaram e já pecaram e todo esse sofrimento caiu sobre um só, Cristo. E detalhe, o justo, o inocente. Por que eu estou falando tudo isso? Que a gente tem que aprender com ele como se sofre. Não são poucos os homens e as mulheres que sabem padecer cristamente. Sigamos o seu exemplo. A verdade é que tem pessoas que sabem sofrer. A verdade é que tem pessoas que sabem sofrer. Outras têm dificuldade para sofrer uma mínima coisa. É verdade ou não é? Tem gente que não consegue sofrer nada. Uma unha encravada parece que é o fim do mundo para a pessoa. Enquanto para outros, grandes sofrimentos eles levam com leveza. Esses dias na Canção Nova, depois do acampamento Vida Espiritual, eu terminei fazendo um show e naquele final de semana eu conheci uma mulher, uma menina, uma jovem, a qual ela veio me abraçar, chegar perto de mim, só que detalhe, ela veio numa cadeira de rodas e ela não tinha as duas pernas, ela não tinha as duas pernas e ela não tinha os dois braços. E muitas partes do seu corpo ela tinha deficiências. Tinha problema também na audição. Então ela pegou uma doença que ela perdeu 2 pernas, ela perdeu 2 braços, só que sabe o que ela não perdeu? Ela não perdeu o sorriso. Aquela menina chegou para mim cheio de alegria. Aquela menina chegou para mim com os olhos brilhando. O que faz uma menina que não tem 2 pernas, não tem 2 braços, deficiência nos ouvidos e ela está sorrindo, ela está com os olhos brilhando? Ora, é o que José Maria Escrivá está dizendo agora. Não são poucos os homens e as mulheres que sabem padecer cristamente. Essa menina sabe padecer cristamente.
E aí José Maria Escrivá fala, sigamos o seu exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo das pessoas que sabem sofrer. Sabe quais são as pessoas de mais valor? Sabe quais são as pessoas que mais nós temos que olhar o exemplo? São as pessoas que sabem sofrer. Olhe para essas pessoas. Elas têm alma grande, elas nos ensinam muitas coisas. É olhando para essas pessoas que nós vamos parar de reclamar das pequenas coisas. Ora, quando de repente no meu show eu trouxe essa menina lá para frente e de repente eu só via gente chorando. É óbvio que chora, por quê? Na nossa cabeça é a primeira coisa que passa. Meu Deus, e eu reclamo por qualquer coisa, eu reclamo por qualquer coisa. Olha, essa menina não tem 2 braços, não tem 2 pernas, e ela tem sorriso, ela está alegre, ela está feliz. Eu já encontrei outros doentes da mesma forma, com o corpo todo queimado, sem mãozinha, sem pezinho, crianças, e muitas vezes sorrindo, 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 sorrindo. Por isso que quando a gente está reclamando demais, vale a pena a gente visitar um hospital para ver que tem gente sofrendo mais, que o meu sofrimento não é nada. 237. Lamentaste? E explicas-me como se tivesse razão? Uma alfinetada, outra? Mas não percebes que é uma tolice surpreender-se de que haja espinhos entre as rosas? Então o que acontece? Na hora do sofrimento você fica se lamentando, você fica se lamentando, você fica se lamentando. E lamenta com o marido, e lamenta com o filho, e lamenta com a vizinha. E lamenta na igreja, e lamenta no WhatsApp, e lamenta na rede social, e lamenta no trabalho, e lamenta, para de lamentar. E você ainda fala como se você tivesse razão, né? Você ainda quer convencer as pessoas de que você tem razão para estar bravo, você tem razão para estar impaciente, você tem razão para ficar se lamentando. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem razão para se lamentar. Você não tem. Para. Não percebes que é uma tolice? Surpreender-se que haja espinhos entre as rosas? Ou seja, entre as rosas tem espinhos. Por que você está se queixando? É normal na vida ter sofrimento. Então, às vezes, você se queixa do sofrimento como se você não soubesse que nessa vida tem sofrimento, uai. Falei igual mineiro agora, né? Uai. Sou paulista, mas agora falei igual mineiro. Uai. Você reclama da vida como se o sofrimento não fizesse parte dela. O que você quer? Que o sofrimento desapareça do mundo? O sofrimento faz parte dessa vida. Toda rosa então vai ter espinho. E se você quer usar um mundo que não tem sofrimento, existe. O mundo que não tem sofrimento é 2 coisas. Para você não sofrer, tem 2 caminhos. Tem 2 caminhos. Vamos ver qual que você quer. Você pode... Dá para você escolher. Na verdade, vou dar um só. Um só. Para você não sofrer mais, só tem um caminho. Você vai ter que morrer. E não só morrer. Você vai ter que ir para o céu. Essa é a única forma de você não sofrer. Essa é a única forma de acabar com o sofrimento, entendeu? Você vai ter que morrer. Só que não adianta só morrer, porque se você for para o inferno, que Deus te livre disso, se você for para o inferno, lá vai haver sofrimento, lá vai haver castigo, lá vai haver choro e ranger de dentes. Então, se você acha que tem sofrimento na terra, o inferno é trilhões e milhões e infinitamente maior. Porque todo sofrimento aqui passa. O sofrimento do inferno nunca vai passar. É eterno. É viver longe de Deus para sempre.
Imagina, viver longe de Deus, nunca mais poder ver Deus, nunca mais poder abraçar Deus. Porque aqui nesta terra, embora você seja pecador, mas ainda você tem Deus, ainda você pode encontrá-lo, ainda você pode ir para uma igreja, ainda você pode rezar, mesmo numa vida de pecado, ainda você pode se encontrar com Ele, falar com Ele, Ele ainda está dentro de você, de alguma forma Deus está em você. Mas se uma alma vai para o inferno, ela perde para sempre a presença de Deus. Não tem igreja para ir, não tem oração que se possa fazer, não tem nada. Choro e ranger de dentes. Sofrimento eterno. Então, para acabar com o sofrimento, só tem um jeito. Você teria que morrer e depois que você morre, você tem que ir para o céu. Porque aí sim, diz a Bíblia que no céu não há choro, no céu não há dor, no céu não há lágrima, no céu não há sofrimento. Agora você precisa entender, ou você é inocente demais de não entender que nessa terra é uma terra de sofrimento. Eu vou sofrer. Então, se eu já sei que eu vou sofrer, vou me preparar, ué? Vou me preparar, ué? Vamos para a luta. Então, meu filho, ei filho, vamos para a luta. Vamos para a luta, vamos para a luta, vamos para a luta, vamos sofrer. Nem Nossa Senhora foi podada do sofrimento. Nossa Senhora que não cometeu um pecado, porque você pode falar, Jesus sofreu, mas Ele é Deus. Então tá bom, se você pensa assim, não é tão certo pensar assim, mas vamos falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é deusa, Nossa Senhora é ser humano como nós. E mesmo não tendo pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, sofreu e sofreu. Meu irmão e minha irmã. O que eu quero dizer? Vamos se acostumar com o sofrimento. E deixa eu só para te tranquilizar, a Bíblia diz que nenhuma cruz chega nas tuas costas que você não possa suportar. Então fica em paz. Se Deus permitiu, é para te lapidar. Então pensa assim, se Deus permitiu esse sofrimento, é porque eu dou conta de suportar. E na verdade não é que você dá conta, é que Ele vai te ajudar. Na verdade a gente não dá conta de sofrimento nenhum, mas Ele vai nos ajudar. E outra, se esse sofrimento está vindo é para me lapidar. Lapidar meu orgulho, lapidar minha vaidade, lapidar minha paciência, lapidar tudo dentro de mim, lapidar minha docilidade, lapidar meu amor aos irmãos, o amor às pessoas, lapidar o meu amor. Amém? Dois, três, 8. Deixa-me que, como até agora, continue a falar-te em confidência. Basta-me ter diante de mim um crucifixo para não me atrever a falar dos meus sofrimentos. Olha que José Maria Escrivá está falando tão importante. Quando você estiver sofrendo e quiser reclamar, olhe para um crucifixo. Olhe para um crucifixo. É por isso que eu carrego sempre o meu. Porque quando a gente estiver sofrendo e estiver se queixando, a gente tem que olhar para Ele. Olhe Ele na cruz. Ele não se queixou. Tente achar uma palavra de Cristo se queixando do sofrimento. Você não vai encontrar. Diante do sofrimento, Cristo permaneceu em silêncio. Como um cordeiro mudo ao matadouro, ele não abriu a boca. Como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele não abriu a boca, ele permaneceu em silêncio. Quando abria a boca com sabedoria. Quando abria a boca era para dar perdão. Quando abria a boca é para nos dar palavras de salvação. Mas Cristo viveu o sofrimento em silêncio. Jesus suportou toda a dor por amor. Exemplo para nós. E não me importo de acrescentar que tenho sofrido muito sempre com alegria. Sofrer com alegria, sofrer com alegria. 2:3:9, não te compreendem?
ele era a verdade e a luz, mas também os seus não o compreenderam. Então você às vezes diz assim, mas as pessoas não estão me compreendendo, o padre não está me compreendendo, as pessoas da minha família não estão me compreendendo, o meu marido não está me compreendendo, não sei quem não está me compreendendo, mas veja, você não é nada. Eu não sou nada. Cristo era tudo. Cristo é tudo, Cristo é a verdade, Cristo é tudo, e ele também não foi compreendido. Ele também não foi aceito. Ora, se a gente abrir a nossa palavra em Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, ele era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Gente, ele que era a luz, ele que é a verdade, ele que é tudo, não foi aceito, não foi rejeitado, foi humilhado e agora eu quero ser aceito, eu quero ser compreendido. Veja a nossa arrogância. Veja a nossa falta de visão. Jesus chegou e falou para os discípulos, olha, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Então, ei, cuidado, você fica falando aí, mas todo mundo está me odiando, todo mundo está me perseguindo. E eu sei que é difícil isso daí, viu? Eu sei que é difícil. Mas se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Capítulo de São João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Ou seja, você quer ser melhor que Cristo? Cristo foi odiado. Cristo foi perseguido. E ele não murmurou, e ele não reclamou. Não te compreendem? Ele era a verdadeira luz, mas também os seus não o compreenderam. Como tantas vezes te fiz considerar, lembra-te das palavras do Senhor. Não é o discípulo mais do que o mestre. Exatamente isso que eu acabei de falar. Você não é mais do que Jesus. Jesus, coloca isso no meu coração. Eu estou falando Frei Gilson, agora estou falando para mim. Coloca isso no meu coração. Eu não sou mais do que o Senhor. E se o Senhor sofreu, eu também tenho que sofrer. Se o Senhor que não tinha pecado sofreu, eu também tenho que passar por isso. Se o Senhor não foi reconhecido, se o Senhor foi desprezado, eu também tenho que aceitar isso. Amém? Com tudo isso, o que a gente está aprendendo? Você tem que aprender a sofrer. A gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de murmurar. Então, a partir de agora, você tem que pensar o seguinte. Estou sofrendo? Estou sofrendo. Então, Deus está me lapidando. Deus está me purificando. E me purificando porque sou precioso. Mas é porque também não estou pronto. Não estou pronto. Deixa Deus te purificar. Deixa Deus te transformar. E não é verdade que depois que o sofrimento passa, a gente aprende tanta coisa? Gente, os maiores ensinamentos que eu tenho na vida. Se você perguntar assim, Frei, qual foi o momento da sua vida que você carrega mais aprendizados? Eu vou ter que me lembrar dos meus sofrimentos. E não é de qualquer sofrimento, é dos maiores sofrimentos. Qual foi o dia que você mais aprendeu? Qual foi a situação da sua vida que mais te trouxe lições? Interessante, eu nunca vou pensar na minha vida boa, o dia que eu passeei, o dia que eu conheci um lugar legal. Não, os dias de maiores aprendizados eu vou sempre pensar num sofrimento muito grande que eu passei. Eu vou pensar de sofrimentos da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Gente, é verdade ou não é? Ou seja, o sofrimento nos edifica, o sofrimento nos ensina muitas coisas. O sofrimento nos torna mais fortes. Em outras palavras, o sofrimento é uma bênção.
É por isso que Padre Pio dizia assim: o sofrimento é o beijo de Deus na minha alma. Eu queria pegar todos os sofrimentos do mundo para mim, mas eu não vou fazer isso porque eu estaria sendo egoísta, porque estaria privando as pessoas da sua salvação, diz Padre Pio. Padre Pio enxergava o sofrimento como bênção. Padre Pio enxergava o sofrimento como graça. Eu não sei pelo que você está passando, mas está na hora de a gente encarar o sofrimento como graça. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até quarta-feira que vem, às 22 horas, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.